Mateus, capítulo 14, do versículo 1 até o 12. Na verdade, o que foi que aconteceu aqui nessa situação? Herodes, a pedido de Herodíades, mata João Batista. É interessante que nessa passagem, no Evangelho de São Marcos, lá vai dizer que Herodes, ele gostava muito de ouvir João Batista. Todos sabem que João Batista é aquele que veio preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele tinha medo de João Batista, gostava de ouvir João Batista, tinha ódio. No Evangelho de São Marcos vai dizer que ele odiava também João Batista. E a pedido de Herodíades, ele prende. Quando eu estive na Terra Santa, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar aonde Herodes fez essa comemoração da festa natalícia dele. E lá a gente vê, era um antigo palácio. Claro, agora só tem restos desse palácio. E lá a gente encontra uma cisterna, aonde ele mantia João Batista cativo, preso ali dentro. Então ele manda matar, porque Herodíades mandou. Mas por quê? Vejam lá, me acompanhem, Mateus 14, versículo 4. Diz assim: pois João tinha dito a Herodes: não é permitido tê-la como esposa. Então quer dizer que João Batista, quando Herodes ia lá na prisão ouvir João, João falava para ele do reino dos céus, falava da vinda de Jesus, do Messias esperado. Mas ao mesmo tempo, João Batista, ele não deixava de dizer para Herodes: Herodes, você está vivendo uma vida errada. Olha, não é permitido você estar com Filipe. Ele é o seu irmão. Ou não é permitido você ficar com Herodíades. Ela casou com o seu irmão, ela é sua cunhada. Mas veja só, gente, essa família já era uma confusão. Veja só, Herodes o Grande, quando a gente estuda a história da salvação, ele foi aquele que construiu, ou melhor, restaurou o templo de Jerusalém. E esse Herodes, ele teve alguns filhos. Peguem comigo que nós vamos ver os filhos dele. Lucas, capítulo 3. Eu estou fazendo isso para contextualizar. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, senão vocês vão ficar perdidos no que a leitura está falando hoje. Então Herodes o Grande, ele teve esses filhos. Vejam só, Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, porque esse Herodes aqui, ele é o filho do Herodes o Grande, porque Herodes o Grande, ele teve os filhos, e um dos filhos se chamava Herodes. Herodes tetrarca da Galileia, ou seja, ele era governador da região da Galileia. Ele era governador de Caná, ele era governador de Nazaré, ele era governador de Magdala, ele era governador de Cafarnaum. Toda essa região que estava ali, ele era governador. Esse Herodes, que é justamente esse que mandou matar
João Batista. Mas ele tinha outros irmãos, vejam só. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, era um outro governador. E Lisânias, que era um outro governador, mas filho de Herodes o Grande, que era tetrarca da Abilina, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Então Herodes, ele tinha esses 4 filhos. Só que esse Filipe, que está escrito aqui, que era tetrarca ou governador da Itureia, não é o Filipe da leitura de hoje. Esse Filipe da leitura de hoje é um outro irmão de Herodes. Herodes o Grande, ele teve mais ou menos umas 7 esposas. 7 dias, cada dia ele visitava uma, né? Tinha 7 esposas. Dentre essas esposas, ele teve um caso, esse Herodes, com uma tal Mariana II. E é essa Mariana II que teve um filho chamado Filipe. Ele não era governador como o outro Filipe, mas ele era irmão também de Herodes. Estou entendendo até aqui? Estou entendendo? Então tá bom. Esse Filipe casou com essa tal Herodíades, que teve uma filha chamada Salomé. Agora veja a complicação. Herodíades, ela queria ter uma vida melhor. Esse Filipe aí era um pobretão, não podia oferecer nada para ela. Herodes podia. Veja só, quando a pessoa quer viver com outra por interesse, para resolver a sua vida financeira. Foi assim Herodíades. Aí o que foi que ela fez? Ela larga Filipe, que é irmão de Herodes, para casar, para ficar com Herodes. Então o que foi que ela fez? Ela ficou com o cunhado dela. Dá para entender? Ela estava com o cunhado, ela estava errada. Era para ela estar com o irmão de Herodes. E era justamente isso que que João Batista dizia: Herodes, você está com a mulher do teu irmão, você está errado, você precisa mudar. Era só isso que João falava para ele. Herodes, faz uma revisão de vida, você está errado, você está com a mulher do seu irmão. Mas por que Herodes, por que João Batista falava isso para Herodes? Aí a gente tem que ir lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que é o livro da lei, das prescrições, de como os filhos de Deus devem andar, fazendo a vontade de Deus em tudo. Então no livro de Levítico, vamos lá, quem tiver a Bíblia, vamos ver só esse pedacinho. Levítico, capítulo 18, versículo 16. Diz o seguinte, ele começa dizendo que nenhum homem deve descobrir a nudez da sua mãe, nem do seu pai,
nem do seu irmão. Mas no versículo 16 ele diz o seguinte: nem a da mulher do teu irmão. Tá vendo? Descobrir a nudez significa ter um relacionamento com aquela pessoa. Então Deus já tinha dito: ninguém pode ter um relacionamento com a mulher do irmão. Ele diz, é a nudez do irmão. Por isso que João Batista dizia para Herodes: Herodes, na lei de Deus diz que você não pode ficar com ela, porque ela é a mulher do teu irmão. Mas, gente, isso aqui ainda é uma confusão, ainda melhor, quando se descobre que Herodíades, ela era filha de Aristóbulo, que era outra enteada lá de Herodes o Grande. Veja que confusão. Não vou nem entrar mais em detalhe. Significa o quê? Que Salomé, essa que dançou, ela era sobrinha de Herodes. Olha que confusão familiar. E João Batista estava tentando consertar a situação. Agora veja, Herodíades, que tinha deixado o irmão de Herodes para ficar com ele, vocês acham que ela estava gostando da conversa? Claro que não. E João Batista ficava lá da prisão gritando: Herodes, ela é a esposa do teu irmão. Gente, imagina aquela mulher ouvindo todo dia a voz de João Batista. Ela já não aguentava mais, porque a consciência dela estava pesando. Porque quando a gente está numa situação errada, a gente sabe. Então, se ele estava sendo um problema, é melhor fazer o quê? Eliminar. Vamos matar. Imagine, está lá Herodes no seu palácio, aquela grande festa realizando. Estavam lá os políticos, soldados, algumas pessoas importantes da sociedade. Aí Herodes manda, na verdade, a sobrinha dele dançar em frente a ele. Não tem a dança da barriga, não, do ventre. A dança do ventre. Imagine, ela estava, na verdade, seminua na frente de Herodes e de todo o grupo que estava ali. Aí ela começa a dançar. Herodes já estava meio que embriagado. Ele estando meio embriagado, ele ficou seduzido pelo corpo da sobrinha. Olha só que confusão. Na verdade, ele desejou a menina. E nessa de desejar, ele falou algo que ele jamais deveria falar. Eu te dou tudo. Mas ele imaginava que ela ia pedir assim, joias, algum terreno, alguma coisa. Aí ela vai e pergunta para a mãe disse agora, se ele prometeu na frente dos políticos e de tantas pessoas importantes, ele não vai poder voltar atrás agora, ele não vai poder retornar. Eu quero a cabeça de João Batista. Fala para ele. Aí ela vai e fala. Herodes, não querendo fazer isso, mas sentiu-se obrigado, mandou. Agora veja, gente, que coisa, né? Numa festa de aniversário, chega um soldado com a cabeça de um homem ali numa bandeja e mostra. Que bonito, hein? Que festa de aniversário. Aí ela disse, agora, aqui